Vamos lá, então. Vamos à nossa mais uma noite de Direito Internacional por aqui. Gente, alguns recados, algumas coisas até mandei pelo Moodle, né? Mas só para a gente também relembrar algumas questões e, enfim, e não, para não deixá-los com dúvida. Final das contas, confesso que eu acabei preferindo não gravar um material sobre extradição, e aí fui remontar a próxima unidade e acabei estruturando ela de uma maneira um pouquinho diferente, mas sem prejuízo, a gente vai conseguir dar sequência nas nossas aulas de maneira normal. Eu só queria mostrar para vocês algumas coisas e até para ficar gravado para os colegas que nos assistem depois, né? Nos assistem na gravação, como ficou a organização da próxima unidade e também como ficou a organização para o fechamento do grau A, que eu acho que é a grande preocupação de todos, tá? Então, vou rapidamente aqui usar os primeiros minutos para isso, para que a gente possa se organizar, e aí, em seguida, a gente já vai entrar aí falando um pouquinho sobre extradição e trabalhando um pouco essas temáticas que são importantes. Então, na unidade 1, nós tínhamos uma atividade, que era do questionário 3, né? Que eu já verifiquei e já enxerguei todas elas, tá? Então, ela já fechou e todos ficaram com a nota máxima, tá? Todos aqueles que entregaram, mais ou menos entregaram no mesmo padrão, até porque a gente já tinha corrigido ela em aula também. Então, acho que tá tudo certo. Então, só para deixar claro, só que eu não consigo lançar no Moodle. Eu confesso que eu não sei como lançar. Eu sei que tu pode lançar nota a nota, mas como são 200 e poucos alunos, né? Então, eu preferi notificá-los e avisá-los disso daí, tá bem? O questionário 2, que daí já é da unidade 2, este aqui, então, na nossa unidade 2, que a gente, em tese, fechou na semana passada, mas que nós vamos ter um resquício aqui de aula, né? Para que a gente faça esse término, esse fechamento daquela matéria que faltou. Nós temos uma atividade que é do questionário 3, e que vai até o dia 17, hoje é 14, né? Então, ela vai até o dia 17 de setembro. Então, no dia 17 de setembro, ou 18 ali no máximo, no dia posterior, que eu acho que é uma segunda, eu libero para vocês o feedback daí, tá? E aí vocês conseguem saber qual foi a pontuação de vocês, de maneira bem tranquila, tá? E aí seriam mais 3 pontos, tá? Que daí vai depender de quanto vocês tiraram no questionário. Depois disso, gente, e por isso até disse, eu resolvi mudar um pouco a dinâmica da aula em relação a deixar gravado na semana passada, até porque, no final das contas, com a questão das chuvas na semana passada, eu também trabalhei intensamente durante todo o feriado, final de semana, eu fiquei envolvida com essas questões, né? Até por estar no governo, enfim, então acabou me tomando bastante tempo e aí eu optei também por fazer essa readequação. Eu deixei um vídeo aqui gravado, bem breve, onde eu explico sobre o nosso trabalho que fecha o grau A, né? Que valeria os 4 pontos, então, e que fecharia o nosso grau A. É bem simples, na verdade, né, gente? A gente mais ou menos já tinha mapeado isso em aulas anteriores, mas eu sei que alguns ficaram com dúvida, né? Então é sempre importante a gente tirar as dúvidas, né? Até porque para que vocês possam fazer o melhor trabalho possível aí, que é o que nós esperamos, tá? Então a atividade ela vai ser postada, ó, eu já estou lá na unidade 3, tá? Que é a unidade que a gente inaugura hoje. Temos novidades para a nossa unidade 3, já vou falar dela. E a ideia é que vocês, então, façam os trabalhos de acordo com essa lista de organizações, tá? Internacionais, que são efetivamente as organizações internacionais existentes no Brasil, com exceção de uma, que eu deixei fora. Então, a ideia é que vocês me apresentem, então não vai ter uma apresentação formal em aula, até porque eu já tinha explicado isso, que nós temos 200 e tantos alunos, seria inviável, nós ficaríamos quase todo semestre só com as apresentações. Então, como serão as apresentações? Vocês devem fazer por vídeo, tá? E aí vocês podem escolher um ou dois representantes que façam essa fala, ou se todos quiserem falar, enfim, daí vocês escolham, tá?
Então, os grupos são de até 10 componentes. Eu vi que a maioria já está escolhendo, já está se organizando através do fórum, né? Que nós temos aqui. Então, ótimo, perfeito, é isso, tá? E aí, o que é importante? Vocês utilizarem a apresentação na ferramenta Sway. Lembram que eu mostrei para vocês que nós temos lá dentro do nosso Moodle? Então, dentro do nosso Moodle, onde vocês têm acesso, assim como vocês têm acesso ao Teams, existe um aplicativo que se chama Sway, tá? Essa ferramentinha aqui. Então, por lá vocês vão montar a apresentação e aí vocês colocam lá o link. Quando vocês fizerem a postagem para a prof aqui no Moodle, vocês podem colocar um documento, se quiserem botar em PDF, melhor ainda, onde vocês colocam 2 links. Um link onde eu posso acessar o Sway de vocês e um outro link onde eu posso acessar o vídeo de vocês, tá? E aí pode ser na plataforma que vocês entenderem. Se quiserem gravar no Teams, botar no YouTube, como eu faço, por exemplo, se preferirem compartilhar comigo, mas só lembrem que tem que deixar autorizado, né? Via Teams também pode ser, tá? Só peço que seja nesse formato, que eu consiga acessar efetivamente os vídeos, até porque são muitos trabalhos, né? Então, às vezes, normalmente eu dedico uma noite para isso, para fazer essas correções e poder assisti-los. E normalmente é muito gratificante, né? É muito bacana, assim, quando a gente consegue ver os alunos aprendendo e buscando e entendendo, então é muito legal, tá? Pagando não vale, né, professor? Oi? Pagando não vale os alunos. Vale nada! É muito bom! Vocês serão uns frutos. Eu já gravei alguns e olha, foi um sufoco. Ai, que sarro, adorei! Mas é bom, não é? A gente como é que diz? A gente se obriga, né? Eu me recordo do primeiro trabalho que eu apresentei na faculdade. Eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos. E eu fui apresentar, e na época não tinha internet, enfim, não tinha nada disso. E aí o professor era um desembargador, oriundo da Defensoria Pública, ai, agora me fugiu o Ângelo Diáconos, uma coisa assim, o nome dele. Muito bom, muito querido, sobre uma cadeira de processo, eu acho. TGP, alguma coisa assim, teoria geral. E aí era para apresentar um julgado, um agravo de instrumento. E eu me lembro que eu tremia, apavorada, pensando assim, meu Deus, eu nem sei o que é um agravo que dirá apresentar isso aqui. E daí, a partir dali, eu disse, não, quer saber, vamos treinar, porque tudo é treinável, né? Então, tá aí. Então, viu? Vocês serão os futuros professores. O primeiro vídeo que eu fiz online, acho que foi para a senhora, eu gravei umas 30 vezes. E não ficou bom ainda. Ficou lá, mais ou menos. Não, capaz, ficaram bons, sim. Eu tenho vários que eu assisti de ambiental, enfim, teve vários, ficaram muito bons, assim, muito legal de ver. Que bom. Tá? E, gente, lembrem do prazo, tá? A chata do prazo, de novo, né? Lá no dia 8. Por quê? Porque eu preciso fechar o gravado de vocês, tá? Então, a gente precisa ter essa sequência lógica para a gente poder fechar o gravado. E essa unidade de agora, e eu vou explicá-la, ela é a nossa última unidade do grauá, tá? Essa unidade é a que fecha o grauá, que ela vai até 28 de setembro. O que nós vamos fazer, então? Na aula de hoje, a gente vai finalizar a matéria sobre extradição e asilo ou refúgio. Diga, Pamela, por favor. Professora, a senhora pode explicar de novo como é que entra no Sway? Posso? Obrigada. Aqui, ó. Deixa eu só abrir o meu Teams aqui. Coisica normal, que daí eu já consigo acessar direto. Mais fácil. Vamos lá. Vocês conseguem acessar os e-mails, né? Isso eu não estou errada, né? A gente já usava isso aí em outros. Os e-mails da universidade, da faculdade, através do Outlook. Isso, ok? Todos? Sim, prof. Tá, obrigada. Não, era só para ter certeza.
Eu não acesso o Outlook, eu uso o meu pessoal. Tá. Mas você tem a possibilidade. A faculdade fornece um e-mail e senha. Isso. Eu sei, Isso. mas não vou acessar porque dá muito problema de conflito. Sempre pede senha de Microsoft, eu não o acesso mais. Tá. Então vocês vão ter que achar um colega que acesse para utilizar a ferramenta, tá? Por Daí. que usar o e-mail de lá, professora? Pode ser postado o conteúdo no próprio portal do aluno, né? Sim, é Alvani, né? Sim. Sim, Alvani, o conteúdo é postado lá. Mas o trabalho, a proposta do trabalho é que se utilize a ferramenta que fica no Microsoft, tá? No pacote Office que vocês têm. Ó, não sei se é Office, enfim, esse pacote que dá acesso ao Teams e dá acesso ao e-mail. Eu não sei acessar esse aplicativo de outra forma, mas ele tem que ser acessado por aqui, tá? Isso a gente combinou lá na primeira aula, lá no início. Acho que na primeira ou segunda aula, quando nós falamos sobre isso aí. E aí, quando você acessa, você vai aqui no cantinho e aí você vai ter os aplicativos, ó. E aí você coloca lá, ó. Isso aí. Tá? Mais fácil. Aqui melhora. Vai no quadradinho aqui em cima e aí você vai ter o aplicativo, ó. Aí você vai Professora, entrar. Oi. Diga. tudo bem, Elisiane? Então, Tudo. só para ver se eu entendi, o vídeo ele deverá ser gravado nesse aplicativo Sway, isso? Não, Ou postado nessa plataforma aí? não, Não entendi. não. O aplicativo Sway, ele serve para criar uma apresentação. Ó, vocês vão criar uma apresentação, como se fosse um Canva, um PPT, enfim. Só que ele é mais fácil. Até tu consegue inserir aqui o link do vídeo sem problema nenhum, se tu quiser. Mas tu vai utilizar a ferramenta, tá? E aí tu vai criar lá o teu design. Ó, tu vai colocar lá, enfim, o design que tu entenderes aqui, ó. Sei lá, esse. E aí tu vai criando a apresentação. O grupo vai criar, né? Os colegas Sim. todos. E aí, tu vais gravar o vídeo e botar o link. Pode botar o link dentro do isso aí, ou colocar o link separado dentro da gravação, sem problema nenhum. E daí o vídeo vocês gravem na plataforma que vocês acharem melhor, que era o que eu estava comentando, né? Que vocês entenderem que fique melhor para vocês. Tá? Essa ferramenta, gente. Oi? Pode ser. Inicialmente, nós tínhamos pensado que a gravação seria uma gravação, assim, né, de nós, alunos, falando, né, no caso, Isso. explanando sobre o tema que foi escolhido, né. A gente não tinha noção do que era esse Zoe, mas tudo bem, a gente vai dar uma olhada. Tá. O isso aí. Mas são duas coisas diferentes, pelo que eu entendi. É fazer a gravação e fazer uma apresentação no Sway. A gravação, o software que tu usar é opcional, mas a apresentação tem que ser feita no Sway, é isso? Isso, exato. Tá? Não, Carlos, a gente combinou lá no primeiro dia de aula que vocês utilizariam o Sway, tá? E isso, gente, até serve para que vocês utilizem essas ferramentas, entende? E isso até no EAD, eu não sei se vocês já fizeram as cadeiras de EAD, mas no EAD, por exemplo, em cultura e diversidade, eu não sei se ainda se usa, mas na época que eu era tutora, a gente utilizava já e os alunos não tinham nenhum problema, é bem tranquilo, tá? E todos têm acesso. Então, dá para fazer lá de maneira bem tranquila, bem organizada. Basta um ter, se o Alvani daqui a pouco, bom, eu não quero acessar, mas aí um outro colega acessa e aí faz as contribuições lá. Né? Cada um fica com uma tarefa, podem se subdividir, tá? Mas essa é a ideia, tá bem? Diga. Tá me ouvindo? Uhum. Tá. Não, não que eu não tenha acesso, eu tenho acesso. Mas é que, de fato, eu prefiro o Canva que eu
domino, né? Eu não vou precisar nem aprender uma outra ferramenta ali, eu faço tudo. Para mim, de fato, seria mais fácil. Evitaria eu precisar reaprender uma ferramenta, por mais simples que ela seja, de fato é. Eu tenho o pacote 365 completo, então, ok. Mas é só nesse sentido, assim, de facilidade, porque eu estou mais habituado. Eu faço quase toda semana alguma coisa no Canva, né? Tem a versão paga dele e tudo. Então, só deixar de ir considerando, tá? Se quiser manter, tudo bem. Respeito a decisão monocrática, mas é só uma argumentação, né? Porque Gente, isso já estava combinado. Eu não vou descombinar uma coisa que a gente já tinha feito e que eu, inclusive, já postei, né? Então, eu entendo, só que eu acho que a gente também pode se propor a outras coisas, né? Então, faz parte do esquema, né? Tá. E também é mais fácil para a gente também poder, eventualmente, né, compartilhar com os colegas, enfim, dar acesso também através do Sway, enfim, e é bem simples, vocês vão criar aqui, vão ir acrescentando ali, ó, o texto e o material de vocês. Então, Não, mas tudo bem, então tá. Mas e outra questão, como que a gente, duas questões, tá? Como que, eu vou falar as duas em seguida, em sequência. Como que a gente vai te retornar isso? Vai ter um local para compartilhar? Vai ser gerado um arquivo? É um link? E a apresentação, a parte em vídeo, pode ser um ou outro que vai representar o grupo ou todos têm que falar uma parte? sim, acabei de falar isso. Acho que É tu que eu não estava por eu aí. acabei de entrar. Tá, vamos de novo. Já tem o link para postagem aqui, atividade 3 da unidade 3, 4 pontos, tá? Vocês colocam num PDF, copiam o link do Sway, copiam o link do vídeo. Colocam no PDF com o nome do grupo em ordem alfabética. E lançam lá até o dia 8, tá? Essa é a ideia. E qual foi a tua outra pergunta? Do vídeo, se pode E ser o vídeo pode ser um ou dois representantes, sim, não tem problema, como vocês preferirem. Eu prefiro um ou dois representantes, eu prefiro que os 10 falem, eu prefiro, enfim, fica a critério de vocês. Bem tranquilo, tá? Daí vocês se organizem. A única coisa que eu preciso efetivamente é que tenha lá o nome de todos do grupo direitinho, organizado, para a gente ter isso certinho, tá? Tá, obrigado. Tá? Se sofrerem demais, meu Deus, não consigo, não acessei, não sei o quê, vocês vão ver que vocês vão adorar a ferramenta. Mas aí a gente conversa. Mas, em princípio, tentem pelo menos, né? Acho que a gente também tem que fazer um exercício de aprender aí, tá? Dúvidas? Dores? Além desta, tá? Já tá aqui, já tá postadinho. Ó, quando vocês abrirem, aparece de um jeito para mim, aparece de outro para vocês. E aí vocês vão colocar lá, né, inserir, para que façam. Tem quase um mês aí para fazer o trabalho. E aí dá para dividir tarefas, né, gente? Se organizem, dividam tarefas. Não é um trabalho extenso também, vocês vão ver. Então, é algo que dá para fazer aí, se organizar né, em um período não tão longo. Tá? Para poder fechar o gravata, até porque é um trabalho que vale 4 pontos. Vejam que vocês não terão prova, né? Na avaliação 1. Então, é um trabalho que tem um bom peso. Alguém mais? Dores? Angústias? Não? Tá bem. Gente, outra coisa, então, só para situá-los aqui da organização, né? Então, da planificação das nossas semanas. Então, a gente vai trabalhar hoje, então, a finalização da matéria. Vamos falar sobre noções gerais sobre organizações internacionais. Na semana que vem, a gente vai trabalhar a questão do Tribunal Penal Internacional, e aí vamos pensar algumas questões, né, que vocês vão trazer também nos trabalhos. E no dia 28, nós vamos trabalhar, então,
com uma visita, um convidado, né? Vamos ter uma visita às 8h30 da noite. Eu combinei com o nosso coordenador aqui do escritório da ONU Migrações, né? Então, ele tem uma vinculação direta com a ONU no escritório aqui em Porto Alegre, um dos poucos escritórios da ONU que nós temos, e é um escritório temático, né, que vai trabalhar justamente com a questão das migrações, para falar um pouquinho sobre migrações transnacionais, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem através da ONU aqui em Porto Alegre, especialmente, mas também na estrutura brasileira, e para que vocês tirem 1000 dúvidas, né? Eu acho que é super legal, assim, a ideia de trazê-lo, em função de daqui a pouco termos... Eu não sei, Carlos, tu tá com a mão levantada, tu queres falar? Desculpa. Ah, tá. Ok, obrigada. E a ideia é que vocês realmente tirem dúvidas sobre isso, assim, sobre como é o trabalho de um escritório, de uma organização internacional, como é, né, com a magnitude que a gente tem em relação à ONU, que vocês tirem dúvidas sobre os programas que são implementados, a motivação desses programas, enfim, né, realmente para a gente tentar interagir o máximo possível com o nosso convidado, e para que a gente consiga também ter essa correlação. Até quando eu falei para a professora Lara, eu disse, eu vou trazer um convidado, assim, ela ficou enlouquecida, ela disse, então eu vou visitar vocês, então talvez ela venha aí na disciplina também, no dia 28, para conversar com ele também, conhecê-lo, enfim. Nós temos uma proximidade bastante grande em função da minha nova área de atuação agora, dos últimos tempos, então tem sido bem bacana essa troca, tem sido um momento de aprendizado também, tá? Então fica aí nosso desafio para falar sobre isso. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter, então, o fechamento dessa unidade e, consequentemente, o fechamento do nosso grau A. E, na sequência, nós vamos pensar e trazer algumas questões que sejam importantes em relação às organizações internacionais, utilizando também as apresentações de vocês, os trabalhos de vocês, como uma forma, não de cada um apresentar o seu, mas da gente também utilizar isso como uma forma de manejo aí para as falas que a gente vai fazer. E aí, na unidade 4, que é onde a gente vai situar isso, a gente vai trabalhar também um pouco da questão de cases, tá? Então, lá a gente vai começar efetivamente a aprofundar um pouquinho mais do ponto de vista de estudo de caso do que efetivamente do ponto de vista do ponto de vista mais teórico, tá? Então, vamos lá. Queria compartilhar, o Carlos mexeu comigo de tarde, ontem à tarde, eu nem sei que dia que foi, porque eu já ando perdida por aqui, mas ele mexeu comigo da alteração da PEC, pedindo ponto extra, então ele vai chorar um ponto extra também, né, porque a gente comentava sobre nacionalidade e falávamos sobre uma série de questões que nós trouxemos. Nós tivemos uma PEC aprovada ontem, né? Foi isso? Me corrija se eu estou errada. Justamente, os 3 PPTs e errei os 2 aqui. E justamente falando sobre a questão tratando, né, sobre a questão da aquisição da nacionalidade e da possibilidade de se ter uma dupla nacionalidade. Então, só compartilhando com vocês o impacto que isso vai ter, né, justamente essa PEC, quando sancionada, né, e efetivamente quando ela entrar em vigor, ela vai incidir no nosso artigo 12 aqui, né, no seu parágrafo 4º, inciso 2º, tá? Então, por que isso? Porque normalmente, e isso era né, nós comentávamos quando falávamos um pouquinho em nacionalidade,
que nós temos a declaração de perda da nacionalidade, ou seja, essa coisa de dupla nacionalidade, ela não existe, né? No momento em que a gente adquire uma outra nacionalidade, salvo nos casos previstos na Constituição, onde há o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou ainda da imposição de naturalização pela norma estrangeira, se tinha, então, a perda, eram os casos em que não se tinha a perda da condição de brasileiro, né, ou da nacionalidade brasileira. Diferentemente, nos casos em que a pessoa opta, efetivamente, por uma outra nacionalidade, que foi o que deu origem à discussão efetiva da PEC, se eu não me engano, o número 16 de 21, né, o número do projeto, da proposta, né, de emenda constitucional, e que foi, então, aprovada no Congresso. Porque, na verdade, o caso que deu origem foi de uma senhora que teria sofrido violência, né, nos Estados Unidos pelo seu marido, e teria sido condenada pelo homicídio dele, né, violência doméstica, ela teria sido condenada pelo homicídio dele. O que acaba acontecendo, né, gente? Ela retorna ao Brasil e ela é um dos primeiros casos que nós vamos ter de brasileiros extraditados, porque ela acaba sendo extraditada, né, em razão dela ter perdido, vejam, ela não era mais considerada uma nacional, uma brasileira, em razão dela ter perdido efetivamente a nacionalidade. Por quê? Porque é diferente do que diz a linha B. A linha B fala imposição de naturalização pela norma estrangeira. E no caso dela, ela opta, então, pela nacionalidade dos Estados Unidos, né? Ela opta por se tornar efetivamente uma nacional americana e ela recorre, então, ao STF, e o STF diz justamente isso, diz, olha, não tem como recorrer, efetivamente você se torna uma estrangeira, e em razão da aplicação da Constituição, você passa a não ter mais a nacionalidade brasileira, e sim a nacionalidade né, dos Estados Unidos, que eu nunca consigo falar essa palavra, gigantesca. E isso é interessante. Estadunidense. Estadunidense, muito obrigada. Ai, que chata essa palavra, né? Mas é que nem legalidade, às vezes me para ali, tem um trava-língua com pluralidade, ó, viu? E com legalidade. Não deveria ter, mas tem. E o que acaba acontecendo? O questionamento dela faz com que haja uma certa comoção, né? No seguinte sentido, porque efetivamente ela era uma brasileira nascida aqui, né? Inclusive era uma brasileira nata que acaba optando então pela nacionalidade dos Estados Unidos e consequentemente o STF diz não é o caso do parágrafo 4º, inciso 2º, a linha B, né? Este aqui, em função de que ela fez uma opção, ela poderia seguir vivendo nos Estados Unidos com o marido, porque ela possuía o green card, mas ela fez a opção de efetivamente se tornar uma nacional daquele país. E aí, consequentemente, né, ela foi extraditada. Então, é bem interessante e parabéns, Carlos, por estar ligado nisso, né? Acho que é super importante os alunos nos trazerem essas questões, porque às vezes a gente né, tá numa disciplina, tá em outra, e ele horas depois ali já sabia da própria aprovação, então isso é muito legal, muito bom, assim, para a gente compartilhar. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E vai ter uma série de desdobramentos também do ponto de vista da extradição e do ponto de vista da temática que a gente vai trazer hoje. Então, já fica aí, inclusive, como um exemplo, né, de situação de extradição, tá? Deixa eu só me lembrar onde nós estávamos. Falamos de deportação, falamos de expulsão, falamos... Vou lembrar onde nós estávamos e aí a gente... Vamos lá. Então, fica aí, vamos ver
como vão ser as cenas do próximo capítulo, como se diz, né? Cenas efetivas dos próximos capítulos. Bom, a gente falou sobre as iniciativas, sobre a possibilidade de saída do compulsório do estrangeiro no Brasil por iniciativa do Estado, e agora a gente iria iniciar por iniciativa alienígena, né? Ou seja, por iniciativa externa. E dentro dessa medida, a gente vai ter justamente o fenômeno o instituto, né, da extradição. A extradição, efetivamente, gente, ela é a entrega desse refugiado, ou seja, dessa pessoa que ingressou no Estado brasileiro para se refugiar ou para fugir, efetivamente, do seu país em razão de alguma situação, né? Seja em razão de um fato criminoso, seja em razão de alguma situação efetiva, como nós vimos em relação à questão do refúgio, né? E no caso da extradição, né, efetivamente essa pessoa ela é acusada de um determinado crime e ela entende que se ela seguir no seu país, né, ela pede então refúgio, ela pede então asilo para que ela possa estar dentro do país, né? E, consequentemente, ela não estar sujeita ao cumprimento de pena e mesmo ao próprio julgamento do delito no país, no seu país de origem. Né? Então, a extradição é tem exatamente esse movimento para a gente pensar. Ela, efetivamente, e os autores vão dizer isso, ela vai ser pensada no sentido constitucional, né, exatamente para punir, né, crimes e para combater crimes que aconteçam do ponto de vista internacional. Então, a gente tem que ter isso como paradigma, né, ou como parâmetro, porque é fundamental que a gente entenda, né, que esses crimes transfronteiriços, como, por exemplo, até mesmo o tráfico de drogas, etc., eles vão ter uma repercussão não só dentro dos países ou dentro dos territórios, mas também fora desses territórios. E aí a gente tem duas grandes espécies, né? Uma delas é a nossa extradição ativa e a outra que a gente chama de extradição passiva. A ativa é quando o próprio governo brasileiro ele vai requerer, então, a extradição de um foragido da justiça brasileira. Ou seja, ele tem alguém que está refugiado em outro país, mas que cometeu um crime onde há uma punição, né? Ou há necessidade de um cumprimento de pena no Brasil. Né? Então, ela é ativa por quê? Porque o Brasil requer essa extradição. Ou ainda ela vai ser passiva quando um determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido, que foi o caso que a gente acabou de comentar, né? O nome dessa senhora, inclusive, era Cláudia Sobral. O que acontece? Os Estados Unidos requerem, então, a extradição dessa senhora em razão, né, do crime que ela cometeu lá nos Estados Unidos, onde ela havia sido, inclusive, condenada à prisão perpétua. Tá? Então, essa é a grande diferença, esses são os dois movimentos que nós podemos fazer do ponto de vista da extradição. Então, quando o governo brasileiro requer a extradição e quando o governo brasileiro é solicitado por um outro país a determinar a extradição. E uma questão bem importante, gente, e isso é fundamental que fique bem sedimentado, é justamente a questão da soberania. A gente tem que lembrar, né? Então, vamos fazer um mini flashback, né? Que a gente vai fazer, né? Volta lá e lembramos quando nós iniciando lá falando em território, o que eram os estados, como é que funcionava a sociedade internacional, tudo isso que a gente conversou. Por quê? Porque a extradição, ela é a exceção. Então, a extradição, ela é uma análise que é feita não só através da utilização do poder judiciário dentro do país, mas também ela é uma manifestação de soberania. E, portanto, ela é uma manifestação também do chefe de Estado brasileiro, que quem é?
o presidente da República. Então, esse olhar a gente já tem que ter desde o início, quando a gente fala em extradição, que ela não é pura e simplesmente uma decisão judicial, ela tem a interferência também do ponto de vista do chefe de Estado, né? Ou seja, do chefe de Estado brasileiro, do ponto de vista de remeter ou não esse indivíduo para fins de extradição. E a própria Constituição, até em razão da gravidade, né, desse instituto, ela vai prever, e aqui talvez seja uma das questões mais importantes que a gente precise lembrar ou relembrar, porque talvez vocês, com certeza vocês viram isso em direito constitucional também, que é justamente o artigo 5º, 51, que vai nos falar, né, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Olha só o que essa leizinha está nos dizendo, né? Olha só o que ela está... Essa leizinha não, né? Olha só o que a Constituição está nos dizendo. Ela está nos dizendo o seguinte, que o brasileiro nato, ele nunca será extraditado. Então, é justamente o primeiro ponto, e aí vem um outro princípio, que a gente vai fazer outro mini flashback, que eu já disse para vocês em alguns momentos, que eu disse assim, olha, cuidem, a regra na sociedade internacional é que cada um cuide dos seus nacionais. Então, a priorização, ela tem que ser do ponto de vista de que o Brasil vai acolher, né? O Estado ele vai acolher os seus nacionais, ele vai fazer com que seus nacionais tenham o acolhimento necessário dentro da sociedade internacional. E o acolhimento do ponto de vista de território, de estar dentro, etc. Então, quem pode ser extraditado? O brasileiro naturalizado, em caso de crime comum, e aí a gente vai entender, né? Quando a gente fala crime comum, nós não estamos falando em crime político, já começamos a acender uma luzinha, praticados antes da naturalização, ou seja, antes dele se tornar um brasileiro, o crime, né, ter sido praticado antes da naturalização, ou ainda quando for comprovado o envolvimento com tráfico de ilícito de drogas na forma da lei. Por quê? Porque há uma preocupação em coibir o tráfico internacional de drogas, tá? Então, isso é fundamental. E aí, o que se faz, né, gente? Quem é que vai ditar isso? Quem é que vai traduzir a questão da extradição? Justamente a lei de migrações. Então, assim como a lei de migrações, como nós já vimos, ela vai trabalhar com as questões relacionadas à saída compulsória por iniciativa do Estado, né? Saída de estrangeiro por iniciativa do Estado, ela também vai trabalhar a medida que é tida como extradição. E aí eu vou pedir a máxima atenção de vocês para essa frasezinha do artigo 81 da nossa lei, porque ela diz assim, a extradição é medida de cooperação internacional, ou seja, a extradição é uma medida onde há a demonstração de que um Estado está cooperando com o outro. O Estado brasileiro, do ponto de vista da sociedade internacional, está cooperando com o outro de maneira a possibilitar que este indivíduo entregue a pessoa a quem recai uma condenação definitiva, ou seja, para que se faça cumprir a legislação daquele determinado país para fins de cumprimento de sentença, né? Ou mesmo para fins de instrução de processo penal em curso. Então, existem essas duas hipóteses. O indivíduo já está condenado ou o indivíduo, por uma questão criminal, né? Frise-se, ou o indivíduo está sendo extraditado, né? Ou o contrário, né? Está sendo solicitada a sua extradição para fins de instrução do processo penal em curso. Segundo, que é muito importante, a extradição ela sempre vai ser requerida pela via diplomática,
ou por autoridades específicas designadas para tal. Então, vejam, a via diplomática, quando a gente diz isso, e aí a gente acende outra luzinha de novo aqui, é porque nós temos que respeitar a figura da soberania, a soberania de Estado. Então, por isso que ela é feita através da via diplomática, tá? Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina serão realizados por órgão competente do Ministério, já estou dando Ministério aqui, do Poder Executivo, em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes, né? Então, o Ministério da Justiça, ele vai se envolver diretamente neste processo, neste requerimento. E aí, gente, existem o que a gente chama de delimitações, e, na verdade, o que a gente faz, né? O que a lei de imigração faz? A gente viu lá no artigo 5º que a regra de uma maneira um pouco mais geral. E nós vimos que ela remete, então, né, para a regulamentação em lei. Ou seja, quais são as condições, quais são os requisitos que nós precisamos ter para que nós tenhamos efetivamente a possibilidade de extradição. E o primeiro grande ponto que ele vai traçar, o primeiro grande ponto que vai aparecer é justamente quais são as vedações, ou seja, em que situações nós não podemos ter a extradição de maneira efetiva no Brasil. O primeiro ponto falamos, né? O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Então, cada estado cuida dos seus nacionais, não vamos esquecer isso. Segundo, o fato que motivar o pedido não ser considerado crime no Brasil ou no estado requerente. Olha só, né? Então, a gente já bota uma setinha para o lado, né, nessa frase e coloca ali, opa, um dos requisitos para a extradição é justamente que haja crime, né, que o que seja considerado crime seja no Brasil e seja também no estado requerente. Então, por exemplo, se tiver um estrangeiro que esteja refugiado no Brasil, mas que ele tenha cometido um crime que não é considerado crime no Brasil, não faz sentido haver a possibilidade de extradição, tá? E também tem que ser no estado requerente da mesma forma. Quando o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditando. Ou seja, quando o Brasil, pelas suas normas, for competente, que é o princípio que falamos da extraterritorialidade. Ou seja, quando as leis brasileiras alcançam o fato que está sendo, que pretende se julgar ou que está sendo julgado lá, né, no país estrangeiro. Gente, tem alguém com aspirador essa hora. Meu Deus do céu, socorro. Ainda, gente, quando a lei brasileira impuser ao crime prisão inferior a 2 anos, tá? A pena de prisão inferior a 2 anos. Por quê? Porque aqui a gente considera de menor potencial ofensivo e não faria sentido ter um processo de extradição, né, em razão de um crime tido como de menor potencial ofensivo. Ainda, quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Então, o que é isso, né, gente? É um non bis in idem, ou seja, eu não posso incidir em um processo onde já houve condenação no Brasil ou absolvição, desde que seja pelo mesmo fato. Então, imagina, eu vou extraditar alguém para que ele seja punido ou julgado, né, ou julgado e punido por um mesmo fato que já houve condenação, ou mesmo que já houve uma absolvição aqui no Brasil. Né? Então, mais um requisito importante para que a gente possa verificar. É uma brasileira, Jackson. É uma brasileira. Como assim? Como fica a situação dele?
Eu acho que é um que se noticiou agora há pouco, que foi recapturado, é isso? Esse mesmo, professora. Foi ontem de manhã, ele foi pego. Sim. Sim, ele provavelmente vai se iniciar o processo de extradição. Sim, eu ouvi ontem de manhã. Eu até fiquei pensando, meu Deus. Porque nos Estados Unidos ele foi condenado a perpétua, né? Porque ele matou a namorada lá, a facadas. Sim. Só que em 2018 ele cometeu um crime aqui e foi para lá. O Brasil pode pedir extradição dele para ele cumprir a pena aqui ou ser julgado aqui? Assim, primeiro a gente teria que ver se ele é brasileiro nato ou não, tá? Isso eu não sei. Te confesso que eu ouvi por cima, provavelmente ele seja. Se ele for, ele vai cumprir a pena aqui. Daí ele não é extraditado. Perfeito. Que injusto isso, né? Porque lá a pena é maior, ele cometeu 2 crimes que fique lá. Exato. Eu acho que ele era do norte, se não me engano, era do norte. Eu acho Pessoal, ele veio para o Brasil ou foi encontrado lá? Não, em 2018 ele foi para lá, 2019. Não, eu entendo, mas ele está foragido ainda, né? Não foi encontrado. Né? Não, foi pego ontem. Ontem ou hoje, né? Foi uma coisa nos assim. Estados Unidos foi ontem, mesmo? às 9 horas. Ontem. Lá mesmo, nos Estados Unidos? Não, foi encontrado aqui. Não, nos Estados Unidos. Foi lá? Foi encontrado professora, lá. mas ele não vai cumprir a pena lá porque ele matou uma pessoa lá também. Não sei, gente. Eu tô pensando que ele foi pego aqui. Brasil, se ele já está lá nos Estados Unidos e foi condenado lá, ele já estava preso lá. Ele fugiu da prisão. É isso, né? É esse caso que os colegas estão comentando, né? Ele fugiu lá da prisão. Tá, mas ele foi pego lá ou aqui? Isso eu não sabia. Lá. Foi lá. Ele matou lá a namorada dele também. Ele tá lá. Tá nos Estados Unidos e matou a pessoa lá. Tava ele preso lá. Perpétua. Sim, e ele foi recapturado lá. Isso sim, também. Foi recapturado. Isso. Não, daí ele pode cumprir a pena lá, sim. Sim. É que eu achei que ele tinha sido pego aqui. Como eu disse, eu não sei todo o fato, eu ouvi por cima. Isso. Mas ele vai cumprir, provavelmente vai cumprir a pena lá. Mas o Brasil pode, sim, solicitar a extradição dele. Sim, pode. Aqui é minha dúvida, professora, para tirar... Porque aqui não tem prisão perpétua, né? Vamos supor que os advogados dele entrem com recurso para pedir a extradição dele para ele responder pelo crime de 2018 aqui. Pelo crime que ele cometeu aqui? Em 2018, ele matou um amigo em 2018. Ou seja, ele tem 2 homicídios, um no Brasil, 2018, tá. E esse agora, 2023, nos Estados Unidos, que ele matou a namorada. Tá. 2022 acho que foi que ele matou a namorada nos Estados Unidos. Uma coisa assim. Uhum. Aí eu digo, se os advogados eles querem pedir extradição para ele responder por esse crime do Brasil em 2018, pode? Pode pedir. Em tese pode. Porque é vantagem para ele, né? Porque aqui não tem prisão perpétua, né? Sim. Em tese pode, sim. Em tese pode pedir, sim. E ele pode pedir extradição, inclusive, para que ele cumpra tanto a pena brasileira quanto a pena americana aqui, só que aí nos moldes brasileiros, nos moldes da aplicação brasileira. Exato. Entendi. Exatamente. Não, eu tinha entendido que ele tinha sido pego aqui. Eu confesso que eu vi a notícia hoje de manhã no Instagram, mas eu não li toda. Eu só vi que ele tinha sido recapturado, mas eu não li toda. E daí, quando falou aqui, eu confundi tudo, porque eu achei que estava falando do caso que eu comentei. Mas perfeito. É isso aí. Tá. Professora, diga. E a senhora estava comentando, né, antes sobre a questão do tráfico de drogas, extradição, enfim, e países, né, a cooperação entre os países, e eu me lembrei de um fato de quando a presidente Dilma era a chefe, né, do nosso estado aqui, e aí ela comentou, pediu, não sei se ela chegou a ligar, mas enfim, na época ela quis intervir para que duas pessoas que estavam condenadas na Indonésia, né, fossem poupadas e tal, e eram condenadas por tráfico, e lá a pena de tráfico, eu acho que é fuzilamento, se eu não me engano. Aí até eu achei aqui, ó, a reportagem, né, que fala sobre isso. A senhora acredita que essa atitude da então presidente na época estremeceu um pouco as relações? Como é que fica isso? O que a senhora acha? Eu me lembro desse fato. Sim, claro que, na verdade, toda atitude política que é tomada do ponto de vista da extradição, ela tensiona, né, as relações
digamos assim, as relações do ponto de vista da política internacional. Não tem como não tensionar. Que foi o que aconteceu no caso Batiste, né? Que foi exatamente aquele que eu passei para vocês examinarem, né? Que foi um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos e que efetivamente acabou virando uma briga política, tá? E não uma briga, aspas, política, e não uma briga, briga, aspas, tá? Né? Mas uma discussão política e não uma discussão efetivamente jurídica. E isso é muito complicado. Eu me lembro quando esses eram 2 rapazes, né, que foram pegos com uma quantidade X de drogas, enfim. Isso. E aí ela interviu no sentido de que houvesse, né, a possibilidade deles cumprirem pena aqui, enfim. Mas assim, por óbvio que isso, né, faz parte, mas também, digamos, é função do Estado requerido, né, como foi o caso aqui da Indonésia, rejeitaram ou não rejeitaram o pedido, né, e por isso que acabou sendo rejeitado. Mas isso foi, vamos lá, né, gente, isso teve um cunho muito mais político do que jurídico, né, porque a possibilidade de acolhimento de um pedido desses era praticamente zero, né, em função do fato de ter acontecido no outro país, em função, enfim, né, de uma série de circunstâncias. Então, se utilizou essa ideia de, é humanitário, se solicitar, enfim. Mas, sem dúvida, isso envolve uma questão de política internacional. Não tem como dizer, não teve uma influência. Teve, com certeza teve, independentemente, né, até mesmo das questões partidárias. E isso é muito, muito legal de pensar, né? Porque justamente o que não se quer do ponto de vista da extradição, né? E foi a grande discussão do caso Batiste, que não se quer que se puna alguém por um crime político ou de opinião, que não é o caso desses dois, né? E não é o caso desse rapaz, desse senhor aí que foi resgatado, foi capturado, né, agora, recentemente. Por quê? Porque são crimes tidos como crimes comuns, né? E aí existe até um reforço do ponto de vista da questão do tráfico de drogas. Mas o que ele não pode constituir? Ele não pode constituir um crime político ou de opinião. Ou seja, a gente não pode deixar de reconhecer a possibilidade de outro país aplicar efetivamente as suas leis, porque isso também é uma questão de soberania, que talvez seja a tua angústia, assim, né, do ponto de vista, ele não aceitou o pedido da Dilma, mas também não pode se constituir um crime político de opinião. Por quê? Porque daí entra a característica do refúgio, né, gente? Quando o indivíduo vem para cá, que é o caso de muitos dos nossos refugiados que ingressam hoje no Brasil, são refugiados que estão vindo dos seus países em razão de que, se eles permanecessem lá, eles seriam mortos em razão da guerra, seriam mortos em razão de uma opinião, em razão de uma questão política. Isso é o que não pode, né? Aí não há possibilidade de extradição, que é justamente o que veda a lei de imigração. Então, quando constitui um crime político ou um crime de opinião, peraí, daí é uma questão humanitária se fornecer o refúgio, e aí sim se caracteriza efetivamente o refúgio e faz com que a gente tenha isso como exceção, tá? E faz que se tenha isso como exceção, ou seja, no momento em que eu digo, olha, esse indivíduo é alguém que está, que tem uma justificativa efetiva para estar refugiado e para receber asilo no território brasileiro, bom, então no momento que ele é refugiado, ele não pode ser extraditado. Ao contrário, tem que oferecer guarida a ele, tem que oferecer refúgio a ele. Por vezes, gente, essa na verdade, é uma das discussões mais centrais, né, quando a gente pensa nisso. Só que também a gente não pode intervir, né? O governo não deveria intervir em toda e qualquer situação, em função, né, de não é só porque são brasileiros que não vão poder cumprir penas em outros países.
Mas dói, né? Pensar, e dói do ponto de vista assim, humanitário até, a gente pensar, meu Deus, e agora? Né? Vão, né, ser fuzilados, e aí? Difícil. Gente, só vou fechar um áudiozinho, que tem alguém que está fazendo barulho por aí. Mas fiquem à vontade para falar, excelente, que bom, tá? Depois é importante, então falamos aqui do extraditando, vou de baixo para cima, só para refrisar aquilo que eu trouxe, que o extraditando for beneficiário de refúgio, o extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, isso acho que eu até cheguei a comentar na aula passada, agora pensando, acho que eu já falei algumas coisas que eu estou dizendo hoje, mas ok. Quando se tem um tribunal de exceção, ou seja, tem que ser um tribunal regular, né? Tem que ser um tribunal que já exista e que não seja criado por exceção, justamente para aquele caso, ou ainda quando a punibilidade estiver extinta ou prescrita, né? Segundo a lei brasileira ou segundo a lei do Estado requerente. Então, isso é bastante importante. E o fato de constituir crime político ou de opinião, que nós já comentamos um pouquinho aqui. A previsão do inciso 7º, então, em relação ao crime político ou ao crime de opinião, ela não vai impedir, e isso, o parágrafo 1º, ele é trazido justamente para tentar solucionar essas questões, não vai impedir a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou crime comum conexo ao delito político, constituir o fato principal. O que é isso, né, gente? Essa previsão, ela é originada justamente deste caso, né, do caso César e Battisti. Por quê? Porque, na verdade, o César e Battisti, ele comete 4 homicídios, né, na Itália. E isso acabou ficando subjacente dentro da própria análise do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque uma das questões que nós tínhamos era os 4 homicídios, e a outra era o fato dele ser um militante político. Então, é isso que essa previsão quer tentar resolver, né? Então, qual o fundamento, ou seja, qual é o fato principal? É o delito político ou existe uma infração à lei ou um crime comum, efetivamente, que é o fato que está gerando, né, e que gerou essa condenação ou que vai gerar essa instrução processual penal naquele outro estado? É claro que, por vezes, também vai ficar essa dúvida, né? Será que efetivamente ele está sendo, o requerimento de extradição, ele é um requerimento de cunho político ou ele é um requerimento de cunho efetivamente que quer traçar uma condenação em razão desses delitos? Mas há essa previsão, né? De se efetivamente entender qual é o fato principal e, consequentemente, possibilitar que se faça, então, a extradição, ainda que se tenha um delito conexo, né, um delito político conexo. Cabe à autoridade judiciária competente a apreciação desse caráter da infração, isso é importante também, ou seja, quem fizer a análise, né, normalmente isso é requerido, então, como a gente vai ver, é requerido ao Supremo Tribunal Federal e vai caber, então, à autoridade competente definir esse caráter, seja um caráter de crime político, seja um caráter de crime comum. É importante dizer também, gente, que a incidência do inciso 1º vai ser determinada nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, ou seja, né, é importante que se entenda a época em que aconteceu o determinado delito, né, e ele deve ser anterior à própria naturalização, servindo, então, como fato gerador da extradição. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer outras autoridades
bem como os crimes contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e crime de terrorismo. Essa hipótese também é uma das questões trazidas no caso César e Battisti, justamente porque a grande discussão que se fez e um dos fundamentos que se utilizou foi justamente dizer, né, que se buscou utilizar em alguns dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi justamente dizer que não havia uma condenação ou sequer uma acusação por crimes como de terrorismo ou ainda crimes de guerra, né? Então, isso é importante, por quê? Porque também cumpre ao Supremo Tribunal Federal definir a caracterização, então, dessa infração, se crime político ou não, e há previsão legal, então, agora, né, possibilitando que ele deixe de considerar crime político quando se tratar de um atentado a chefe de Estado ou autoridades, ou ainda um crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de genocídio. Admite-se, então, a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses que falamos, na previsão constitucional. Então, gente, o que a gente começa a perceber? Que a lei da migração, ela também tentou buscar solucionar essas questões ou trazer um outro olhar, né, para essas questões, para evitar essas discussões como nós tivemos nesse caso. As condições, então, para a extradição previstas no artigo 83, ele ter cometido o crime no território do Estado requerente ou ainda serem aplicáveis as leis ao extraditando, que é o caso os dois casos que vocês citaram, inclusive, aqui, né? Então, ele cometeu o crime no território do extraditando, ambos os crimes eram previstos e puníveis em ambos os estados, seja no Brasil, seja no estado estrangeiro, e, consequentemente, é possível, então, que se faça esse procedimento. Estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias, tá? Então, o processo ele pode estar em andamento, inclusive o próprio procedimento investigatório, e no nosso caso aqui, o inquérito policial, tá? O 84, gente, ele vai prever os casos de urgência, ou seja, quando o Estado interessado na extradição, ele verificar que pode haver algum dos pressupostos, alguma possibilidade de fuga ou alguma possibilidade que permita, né, efetivamente essa solicitação de urgência. E aí ele pode pedir, então, previamente, junto com a formalização do pedido extradicional, também pela via diplomática, a prisão cautelar. Ou seja, o que ele quer assegurar? Que o indivíduo não fuja, né? Que ele não vá para outro país. Então, ele faz a formalização do pedido extradicional e, junto com esse pedido, ele faz um pedido de prisão cautelar para assegurar que a medida de extradição seja executada. Então, não adianta a gente pedir né, extradição e depois, efetivamente, o indivíduo sequer está no país, né, ou ele venha a tentar fugir ou tentar sair do próprio país. E isso aconteceu também no caso de César e Battisti, onde ele foi para o Pantanal, e isso foi bem noticiado à época, em razão depois ele acabou ingressando com habeas corpus e foi solto, né? Foi permitido que ele respondesse, então, em liberdade, e aí, consequentemente, porque ele justificou, né, dizendo que ele tinha ido ao Pantanal somente, né, vai saber se mas acreditaram, né, mas somente pescar e não tentar atravessar a fronteira aí para o Paraguai. O pedido de cautelar, então, de prisão cautelar, ele vai conter, então, todas as informações, né, do crime cometido, e ele deve ser fundamentado. E ele vai ser apresentado da forma que for possível, né, de acordo com a própria urgência. Esse pedido, ele vai ser transmitido à autoridade brasileira responsável pela extradição por meio do canal da Interpol, né, devidamente instruído com essa documentação probatória, tá? Até para que
se possa já se saber, né, efetivamente dessa solicitação. E uma vez efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição tem que ser encaminhado à autoridade judiciária competente. Então, tal qual qualquer outra prisão no Brasil, a autoridade judiciária ela tem que ser comunicada. Então, não adianta prender e dizer, não, mas só o governo tem que saber. Não, né? Tem que ser comunicado à autoridade judiciária. Quando mais de um estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, isso é importante, terá a preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Por quê, gente? Porque, por vezes, o determinado crime que foi cometido pelo indivíduo pode ter mais de um estado, né? Mais de uma repercussão em mais de um estado, como é o caso dos crimes ambientais, como pode ser o caso, por exemplo, até mesmo do tráfico internacional de drogas, né? Então, se eventualmente ele passou por determinados países e se considera crime em algum momento desta cadeia, né? Vai-se então ter preferência o território onde a infração efetivamente foi cometida, tá? Em caso de crimes diversos, ou seja, não o mesmo crime, não o mesmo fato, há também uma ordem de preferência. Então, o indivíduo cometeu vários crimes, não o mesmo fato, em locais diferentes. Vai ter preferência, então, o estado requerente em cujo território ele tenha cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira, ou seja, a gente olha a lei brasileira e verifica qual é o crime mais grave do ponto de vista da pena. O estado em que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade for idêntica, né, ou mesmo se for o mesmo tipo mesma espécie de crime, ou mesmo tipo penal, o estado de origem ou a sua falta, o domiciliar do extraditando, ou seja, onde ele resida, onde ele tenha o seu domicílio, tá? Nos casos não previstos, é o Poder Executivo quem decide a preferência, tá? E, normalmente, vai se priorizar o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil, tá? Isso é bastante importante. Havendo tratado com alguns dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo, tá? O que acontece, gente? Via de regra, na extradição, nós precisamos que exista esse tratado de reciprocidade, né, entre os estados, que foi o mesmo caso da Itália e do Brasil. Então, entre o Brasil e a Itália, existe um tratado de reciprocidade do ponto de vista da extradição. Então, isso também faz com que se autorize a possibilidade de extradição, tá? Então, isso também tem que ficar sedimentado. O Supremo Tribunal Federal ainda pode autorizar a prisão albergue ou domiciliar desse indivíduo, ou ainda determinar que ele responda em liberdade, que foi o caso que eu acabei de comentar, né? O caso do César Battisti, onde ele foi possível que ele respondesse em liberdade, enquanto se decidia efetivamente a possibilidade ou não de extradição. Eles podem ter retido o seu documento de viagem ou ainda se adotar outras medidas cautelares necessárias. Isso é muito semelhante, né, gente, à própria excepcionalização que a gente teve dentro do próprio Código de Processo Penal, no sentido de que não mais se presume a prisão preventiva, mas sim, não há mais a conversão automática, por exemplo, da prisão em flagrante em prisão preventiva, na medida em que há uma necessidade, há uma possibilidade de se utilizar medidas alternativas. E não é diferente aqui, né? A análise também pode ser feita pelo judiciário do ponto de vista de se entender que o indivíduo pode seguir em casa, né, ou ter ainda outras medidas cautelares que sejam necessárias para tal, né, como, por exemplo, a própria restrição e retenção dos documentos de viagem, né? O extraditando, ele pode vir a se entregar de maneira voluntária, e para isso ele tem que se declarar expressamente, né? Assim como em todas as outras saídas compulsórias, se nós falamos sobre isso, ele pode voluntariamente se apresentar, mas ele tem que estar assistido por advogado. Então, vejam, tudo isso remetendo lá, né, as garantias e os pressupostos constitucionais que nós temos em relação ao processo penal.
Não pode ser diferente nos casos de extradição, até porque ele vai vir a responder, então, em outro país, mas ele tem que lhe ser garantida, né, dentro do Brasil, tem que ter todas as garantias constitucionais às quais ele tenha direito. Então, por isso, a assistência de um advogado, e ele deve ser advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição, né? Então, ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa dentro do processo judicial de extradição e, portanto, ele não precisaria se apresentar necessariamente e voluntariamente para este fim, né? Então, ele também tem que ser advertido disso, né? Então, essa é, por isso, a previsão legal. Todo pedido, então, que vai originar um processo de extradição em face do Estado, ele vai ser encaminhado à autoridade competente, tá? Então, isso é bem importante, por quê? Porque é fundamental que se faça, então, o encaminhamento ao órgão competente no Poder Executivo, que é justamente dentro da estruturação do Ministério da Justiça, tá? Para fins de verificação de toda a documentação que for encaminhada, tá? E aí, esse órgão competente do Poder Executivo vai ter acesso, né, então, a todo esse processo. E aí, aqui, as competências, isso é bastante importante. Compete ao órgão do Poder Executivo o papel de orientação, informação e avaliação dos elementos de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao estado do requerido. Ou seja, ele precisa fazer todo o processo de admissibilidade. Então, tudo que é necessário para que isso aconteça, para que isso efetivamente seja veiculado. E vai competir aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador do pedido de extradição a apresentação desses documentos, manifestações, etc., inclusive com as traduções oficiais, não precisando ser uma tradução juramentada, diferente em outros documentos ou outras peças que a gente sabe que são necessárias, tá? Desde que sejam traduções oficiais. Esse pedido, então, ele vai ser instruído com a cópia da sentença condenatória ou a decisão penal, contendo as indicações precisas do local do fato. Vejam que tudo isso, gente, tem uma correlação, de novo, como eu disse, tanto com o processo penal quanto com o direito penal. Então, nós não podemos pensar numa medida gravosa como é a extradição, se nós não tivermos ciência, né, e delimitação efetiva da natureza e das circunstâncias do fato criminoso que está sendo instruído através do processo penal ou ainda que foi perpetrado por esse indivíduo. Tá? Também é preciso que se faça cópia dos textos legais do crime, da competência da pena e da prescrição. Então, neste caso aqui, além de comprovar a existência do fato, né, e a existência de fundamentos para esta investigação ou para esta instrução criminal ou ainda para esta condenação, se for o caso, nós temos que ter também o encaminhamento de todos os textos legais e estrangeiros. Por quê? Porque, diferentemente do que nós temos no nosso país, onde há a obrigatoriedade de todos saberem os textos de lei, os textos de lei estrangeiros, eles têm que ser comprovados, tá? E não é diferente nos pedidos de extradição. Esse encaminhamento do pedido ao órgão competente confere, então, do Poder Executivo vai conferir, então, toda a autenticidade desses documentos. Então, o que compete ao Poder Executivo? Fazer a análise da admissibilidade desse pedido e da completude dele. Então, do ponto de vista de instrução, é no Ministério da Justiça que vai se fazer toda a análise dessa documentação antes da remessa efetiva, né, para fins de encaminhamento à autoridade judiciária competente, tá? O pedido de extradição originado do Estado estrangeiro vai ser recebido, então, pelo Poder Executivo e vai ser feito
a apreciação, então, dos pressupostos formais de admissibilidade, tá? Inclusive, aqueles que sejam exigidos, seja na legislação, seja em relação aos tratados, ao tratado de reciprocidade, né, em relação à extradição entre os Estados. Se não forem preenchidos esses requisitos, e isso é importante, haverá uma decisão fundamentada, mas há a possibilidade de se fazer o arquivamento, desde que se fundamente se diga quais são os requisitos para o qual ele não foi admitido. É uma análise de checklist, gente. Tem ou não tem a comprovação? Tem ou não tem os documentos? Não é uma análise de mérito, tá? É uma análise de checklist, como eu digo. Ó, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tá documentado ou não tá documentado? Se for superado o óbice apontado, ou seja, se conseguir instruir novamente esse pedido, é possível se receber, sim, desde que ele seja efetivamente instruído da maneira correta. Tá? O artigo 90 eu considero um dos artigos mais importantes para a gente entender a essência da extradição. Tá? Por quê? Vejam, o que eu disse para vocês? Os pedidos de extradição eles vão passar tanto pelo Poder Executivo, por quê? Porque há uma decisão governamental, mas eles têm que passar por uma decisão e por um pronunciamento do Poder Judiciário do país. Então, no Brasil, não se admite que nós tenhamos extradição sem pronunciamento do STF. Então, o STF tem que se pronunciar sobre a legalidade e sobre a procedência desse pedido, não cabendo o recurso da decisão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente analisar o pedido do ponto de vista das circunstâncias legais. Então, ele não faz análise de admissibilidade, porque isso já é feito no Poder Executivo, mas ele também não faz análise de mérito, mas sim de legalidade e procedência, ou seja, está tudo ok, como se fosse né, da esfera administrativa, como se fosse um jurídico, né, que efetivamente vai olhar, que na verdade é dentro do Poder Judiciário. Se recebe, então, o pedido, o relator designa o dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme for o caso, ele vai nomear um curador ou um advogado, se ele já não o tiver, tá? Garantindo as prerrogativas, como eu falei. A defesa, então, apresenta no prazo de 10 dias contado da data do interrogatório sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Tá? Então, a defesa vai variar de acordo com aquilo que for solicitado. Ainda, se o processo não for devidamente instruído, né, o tribunal, a requerimento, poderá converter em diligência, né, para que ele seja devidamente instruído. E aí ele retorna, então, né, para isso, através do Ministério Público Federal, né, com um prazo de 60 dias, de maneira improrrogável, para fazer essa diligência. Tá? Julgada, então, procedente a extradição, ou seja, julgada possível, né, a extradição, e autorizada a entrega pelo órgão competente, vai ser comunicado pela via diplomática. Tá? Então, vai haver uma comunicação pela via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias vai retirar o extraditando, vai vir buscar, literalmente isso, o extraditando no território nacional. Se o Estado requerente não retirar nesse prazo, ele vai ser posto em liberdade. Tá? Se for negada a extradição em fase judicial, não vai se admitir um novo pedido baseado no mesmo fato. Isso é super importante, gente, por quê? Porque a negativa da extradição em fase judicial, ela implica uma decisão de mérito, diferentemente dos pressupostos de admissibilidade que vão passar lá pelo Poder Executivo, tá? Então, diferentemente disso, nós não vamos ter, baseados no mesmo fato, a possibilidade de uma nova decisão, tá? Ou de um novo pedido. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por crime punível
com a extradição com pena privativa de liberdade, que é o caso do nosso coleguinha ali de hoje, né? A extradição vai ser extraditada, vai ser executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento de pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário, que talvez, né, porque ele foi preso lá, provavelmente vai ser o caso dele, tá? Ele vai primeiro cumprir lá, depois vem cumprir aqui o seu restante de pena em relação ao homicídio de 2018. A entrega do extraditando também vai ser adiada, né? Se a efetivação da medida puser em risco a sua vida, em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo, né? Então, ele não tem como ir, senão ele pode vir a falecer, etc. Então, aí isso é uma das hipóteses em que pode se adiar. E quando o extraditando estiver sendo processado por infração de menor potencial ofensivo no Brasil, aí sim ele pode ser entregue de maneira imediata, que não era o caso nos nossos exemplos, tá? Gente, o que a lei de imigração faz, né? Até antes da gente entrar um pouquinho na questão do asilo, eu acho que a gente vai hoje passar um pouquinho do horário, mas não tem problema para a gente poder concluir. A lei de imigração, ela tenta fechar as arestas das discussões que nós tínhamos sobre a questão da extradição, né? Então, efetivamente, ela tenta trazer uma regulamentação que atende já e que atendia já a própria perspectiva do que o STF já havia decidido, como, por exemplo, a questão do crime político e de opinião, como questão a necessidade de se compreender qual o fato principal, a infração principal em relação ao crime político. Tá? Então, esse é o movimento que se faz em relação à extradição, justamente nessa regulamentação da lei de imigrações. E aí a gente entra na nossa parte final, creio eu, só mais um pouquinho, que é justamente falar um pouco sobre a questão do asilo político. O asilo político é, do ponto de vista mais macro, né, ou do ponto de vista mais geral, a mesma coisa que a ideia do refúgio, né? Só que existem situações em que há refugiados que são refugiados que são acolhidos, né, por uma acolhida humanitária, como nós dissemos há pouco, e existem refugiados que são acolhidos em razão de uma determinada perseguição, né? Então, existem situações em que, bom, a pessoa sai do seu país porque lá ela não consegue mais viver em razão da guerra, em razão de uma situação de pobreza, né, de uma situação de emergência, que aí é o que a gente chama de acolhida humanitária. E existe o asilo do ponto de vista político, que é justamente esse acolhimento que nós referíamos, que foi dado, por exemplo, ao próprio Cesare Battisti. Então, o asilo político ele vai ter um viés quando esse estrangeiro efetivamente é perseguido no seu país, tá? Então, ele pode ser perseguido no seu país por uma dissidência política, por um delito de opinião, em razão dele ter cometido crimes, etc. Então, é um asilo, efetivamente, do ponto de vista de segurança, né? Então, é como se ele viesse pedir, né, que aquele Estado o acolha, efetivamente. Esse asilo, ele é territorial, ele é concedido pelo Estado àquele estrangeiro que cruza a fronteira, né? E que efetivamente se coloca, então, nesse espaço, requerendo, então, esse benefício. Então, duas grandes formas, né? O asilo político, numa perspectiva bastante vinculada a essa questão política, e depois o asilo humanitário, né? Que é o refúgio, efetivamente, como a gente tem uma série de situações aí, em razão de guerra, etc., mas onde não há um envolvimento direto desse indivíduo.
Se reconhece, então, a legitimidade desse asilo político territorial, ou seja, de buscar esse indivíduo e fazer com que ele esteja acolhido na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, isso é tido como uma das formas de acolhimento humanitário também, do ponto de vista do ponto de vista da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa concessão de asilo, ela não é obrigatória para o Estado, né? E isso faz parte das contingências da própria política, seja exterior e seja doméstica. Então, é uma decisão, efetivamente. De outro lado, a gente vai ter também um asilo diplomático, né? E que também é uma forma de asilo político, né? E é praticada na América Latina de maneira costumeira, né? Então, de forma a conseguir fazer com que, de maneira humanitária, se tenha essa convivência. O asilo diplomático, ele é uma exceção à competência que o Estado exerce sobre o seu território. Ele vai fazer com que se tenha uma renúncia, efetivamente, por razões humanitárias e por conveniência política, reconhecendo, então, né, que há uma necessidade de que essa pessoa ingresse no Estado em razão de uma missão diplomática, em razão, né, de uma necessidade efetiva. Não há uma regra convencional, isso é importante dizer, né? Há uma aceitação dessa possibilidade de asilo diplomático, né? E ela, na verdade, ela é uma, digamos assim, ela é uma ponte, ela é um acolhimento provisório, né? Diferentemente do asilo territorial, onde efetivamente o indivíduo está dentro do país e ele se consuma, né? Ele passa a estar acolhido, então, dentro da própria estrutura de Estado. O que se pressupõe, gente, para se ter esse asilo diplomático, né? Da mesma forma, dos pressupostos do asilo político, que tem um viés mais definitivo. Então, primeiro, a natureza política dos delitos, né, atribuídos ao fugitivo e a atualidade da persecução, né? Então, aquilo que se diz como chamadas de urgência. E vai se dar o asilo, então, através de missões diplomáticas, então, através de uma determinação diplomática, mas não dentro das repartições consulares, mas sim através de missões diplomáticas, por extensão dos imóveis residenciais cobertos pela inviolabilidade, ou seja, que são tidos como invioláveis dentro do país, ou ainda em navios de guerra, se for o caso. Tá? Então, são asilos diplomáticos dados como uma forma provisória, né, de acolhimento desses refugiados. A autoridade exilante, via de regra, é o embaixador, né? Então, via de regra, o embaixador no país é quem vai dar asilo àquele indivíduo que venha, né, de outro estado, e ele vai dar asilo através dessas missões diplomáticas, ele vai examinar a ocorrência, então, desses pressupostos e vai verificar, então, com as autoridades locais a expedição desse salvo-conduto, dizendo, olha, há uma necessidade de asilo diplomático por um período, né, em razão, então, ele não vai, diferentemente do asilo territorial ou do asilo político, o indivíduo ele não vai ficar no território livremente, né, ele vai ter, então, que receber essa segurança como uma missão diplomática dentro dos locais que sejam permitidos e, consequentemente, né, ele vai ter esse salvo-conduto para estar lá, até que se tenha a possibilidade de uma decisão, por exemplo, ou até a conversão desse asilo diplomático em asilo territorial ou asilo político, como nós dizemos. Tá?
O asilo, então, ele não tem uma caracterização de reciprocidade, então, diferentemente da extradição, onde nós temos que ter um tratado de reciprocidade entre os estados, o asilo, por óbvio, ele não vai ter essa caracterização, ele é um instituto que vai ter uma característica de humanidade, ou seja, o indivíduo, se ele não sair daquela localidade, ele poderá vir a morrer. É literalmente isso, né, gente? Então, ele recebe esse asilo, ele recebe esse acolhimento em razão disso, né, para que ele possa permanecer no local. E o Estado territorial, ele vai aceitá-lo, né, como princípio, ainda que o Estado asilante não tenha igual postura, né? Então, ainda que o Estado não tenha essa possibilidade, ele vai aceitá-lo. Isso é importante, gente, porque a maioria dos autores, e aí só comentando aqui de maneira bem breve, eles vão trabalhar a questão do refúgio como tal qual a questão do asilo, né? Então, eles vão dizer assim, no momento em que se caracteriza como beneficiário da lei do refúgio, havendo essa correlação, nós estamos diante de uma possibilidade de asilo, tá? Então, é justamente nesse sentido que a doutrina vem pensando e vem entendendo a questão dos mecanismos de refugiados. E aí, eu queria mostrar para vocês, por fim, que não está aqui, mas só para a gente espiar, justamente essa legislação, tá? Isso é bem importante. Aqui. Justamente só para a gente visualizar, tá? Isso tem uma importância, digamos assim, vital, né? Para a gente poder ter uma visão um pouco mais prática da questão do asilo, né? E do próprio refúgio. Então, duas formas de se perceber isso. Uma, pela própria lei, já vou abrir aqui para nós. E a outra, lá. Deixa eu compartilhar. Aqui. Essa leizinha aqui, até vou copiar ela depois para vocês, me desculpem que eu acabei não colocando ali. Essa lei, a Lei 9474 de 97, ela vai trabalhar justamente sobre esses mecanismos de implementação do Estatuto dos Refugiados. E aí, uma das questões mais importantes, eu citei ela em alguns momentos em aula, mas acho que é importante referir, é justamente o reconhecimento, como a gente reconhece quem são essas pessoas, ou seja, quem são esses indivíduos que podem ser tidos como refugiados, tá? Que é o caso, né? E aí se tem o conceito, então, em relação aos refugiados, ali dizendo, olha, será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país, ou seja, ele não consegue voltar. Então, é uma situação em que o indivíduo não consegue efetivamente regressar. Por quê? Porque ele teme pela sua vida, ou teme por perseguição, tá? Então, isso é bastante importante. Ainda, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar em função das suas circunstâncias, das circunstâncias descritas no anterior, que é o caso dos apátridas, né? Não tendo nacionalidade.
Então, o que é isso, né, gente? Aquilo que eu comentava, né, que os indivíduos se... daquele comentário acho que umas 2 aulas anteriores, né, eu comentei sobre aqueles apátridas que foram reconhecidos com a nacionalidade brasileira, que foi alcançada a nacionalidade brasileira, em razão deles terem sido a vida toda apátridas, né? Ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, que é o acolhimento humanitário, o asilo humanitário, né, que eu comentava com vocês. Então, nem sempre a gente vai estar diante de um asilo político, né? O asilo político ele está previsto no inciso 1, efetivamente, onde tu tem efetivamente um pedido de asilo em razão de uma perseguição XYZ e um medo, um temor de se voltar. Ou ainda vai se reconhecer por essas 2 situações da apatridia ou ainda pela grave violação de direitos humanos. E aí, com isso, vai se trazer as condições jurídicas em que esse refugiado vai ingressar no país, né? O fato de se reconhecer a condição dele de refugiado e, coincidentemente, se ter, então, os direitos e garantias de ingresso no território e de permanecer efetivamente no território. Aliás, a gente está com um problema gigantesco em relação aos refugiados agora, em razão da emissão de CNHs. Por quê? Porque alguns países têm reciprocidade em relação à questão da emissão de carteiras de motorista e renovação dessas carteiras, né? Então, de maneira automática, e alguns países não têm, como, por exemplo, na Venezuela. E a gente está com um problema gigantesco tentando resolver no Senatran, porque a gente não consegue cadastrar ou reconhecer essas carteiras para efetivamente essas pessoas poderem ter aí a renovação do seu pedido. É só uma referência que eu acabei lembrando aqui. Então, isso é bastante importante. E aí eles vão apresentar, né, todo o processo de refúgio, como é que ele vai acontecer, o reconhecimento da condição de refugiado, etc., e tudo como vai ser pensado. O detalhe, gente, e que é muito importante, está justamente nessa questão do asilo político, né? Então, o asilo político, a diferença que nós vamos ter em relação ao refugiado humanitário, digamos assim, é justamente a questão da existência de um fator político aí colocado, tá? Então, fica a leizinha também para lerem aí, espiarem, enfim, mas o que mais importa para nós efetivamente é aqui, ó, tá? É o conceito dado aí para a questão dos refugiados. Muito bem. Temos chat aqui, peraí. Sim, uma enorme burocracia para o reconhecimento de certificados e diplomas, exatamente isso. Eles têm dificuldade também, gente, até para comentar, assim, uma das grandes dificuldades, além do reconhecimento dos diplomas de ensino superior, eles também têm muita dificuldade com o reconhecimento dos diplomas de ensino médio. Tem sido um desafio gigantesco. Também, e isso foi mais um desafio que a gente está enfrentando, que são a questão dos cursos de língua portuguesa. O que está acontecendo? Por bastante tempo se ofereceram cursos de língua portuguesa no Brasil, aqui, enfim, até mesmo aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, só que esses cursos não tinham certificação. E aí eles não estão sendo aceitos como para fins de emissão de documentos ou para fins de empregabilidade, etc. Isso é um problema gigantesco, porque daí você fez o curso, você até fala a língua, mas você não consegue ter o reconhecimento necessário para determinadas decisões. Então, isso é bem, bem grave, né? É um dos problemas que eles vêm sofrendo. Eu vi aqui sobre o Daniel, agora olhando aqui, né? O caso do Daniel Alves, também, né? Em razão aí dos crimes cometidos na Espanha, acho que eram crimes sexuais, né? Acho que era isso, né? Já nem lembro mais de tantos. Exatamente. Muito bem.
Gente, eu acho que vou acabar finalizando por aqui. E aí a gente, na próxima aula, entra em organizações internacionais e falamos do TPI, né? Tribunal Penal Internacional. O que eu vou pedir para vocês só, que daí vou deixar registrado ainda aqui. Assistam, já devem talvez até ter assistido, mas assistam os videozinhos que eu coloquei bem no início aqui da unidade, porque a gente vai falar um pouco sobre, e leiam, né, o material que está aqui também, deixa eu ver se está aqui, sim, está aqui, né, que fala, inclusive, na semana que vem a gente vai ter a próxima Assembleia Geral da ONU, né, e há uma previsão já aí sobre o discurso do Lula, né, do nosso presidente, em relação à abertura também da Assembleia Geral da ONU, e aí ficou um materialzinho e alguns links ali para vocês olharem, para vocês pensarem e já irem trabalhando um pouquinho aí as ideias para a gente conversar um pouquinho sobre organizações internacionais. A gente vai citar algumas questões relacionadas à ONU, vamos falar um pouquinho dela, vamos ver também a ideia que a gente assista também um pouquinho da forma como é trabalhada, né, a Assembleia Geral, até porque isso é importante, né, do ponto de vista da articulação, e também para que a gente se prepare, então, para a palestra do Jurki, que é esse nosso convidado, que atua na ONU diretamente e que tem aí enfim, um mundo para nos dizer sobre isso. Então, acho que vai ser muito bacana, assim, do ponto de vista bem da experiência prática e de como isso vai se dar. Bem, vou liberar também o outro material aqui, e aí, em seguida, eu lanço o videozinho para que todos tenham acesso. Tá certo? Certinho, prof. Boa noite. Tem alguém sem grupo por aqui. Tudo certo. Boa noite, gente. Fiquem bem. Em seguida, a gravação está por lá também. Um abraço, obrigada.